Ah, Paulo, isso é muito difícil, isso é muito utópico. Não, a tua vida ela é particular. Você é mestre dela. Você está aqui para enfrentá-la, para além do que os outros pensam, para além do que os outros sabem. A maior guerra é interna. Isso tem que ser reconhecido, isso tem que ser vivenciado, isso tem que ser transcendido. Não importa qual grau que você está almejando, qual grau que você está. É um passo de cada vez, um dia de cada vez. Uma percepção após a outra, um insight após o outro, um tropeço após o outro. Não é para ser melhor que ninguém, não é uma competição, não há uma linha de chegada. É apenas uma percepção do mundo. Essa percepção é o teu mundo, é a maneira que você vê a vida. Mas quando você vive o caminho, você vê o ego. Você vê esses impulsos todo dia, muito para além daquilo que está escrito. As pessoas se baseiam muito em escritores, a maioria deles já morreram, né? A nossa sociedade adora pagar pau para aqueles que já morreram. É legal, eles tiveram a importância deles, mas eles escreveram o que eles viram. A minha pergunta para você é, você viu o que ele viu? Ou você está falando daquilo que ele viu? Porque você não viu. Quando a gente se coloca nessa caminhada do conhecimento de Cristo, você vai ver com seus olhos. E aí você vai compartilhar, algumas pessoas vão compartilhar da maneira que eu estou fazendo. Mas a pessoa que está ouvindo, ela não viu ainda. Eu vejo os impulsos do ego, em mim, nos outros, em tudo. Quando eu perco esse controle, explodo, quando o meu ego assume o comando, eu vejo. Isso não quer dizer que eu consigo controlar em todos os casos. Lógico que o controle ele vai vindo gradualmente. E esse controle é poder. Poder ser, poder estar íntegro, poder escolher. E aí você começa a ver como essa palavra escolha, ela é muito complexa. A vida inteira a gente não escolheu. A gente se sujeitou. A gente foi inclinado a fazê-lo. A palavra escolha, ela está diretamente entrelaçada em estar consciente. Você só pode escolher quando você tem capacidade de discernir. E isso é difícil, gente. Isso é muito difícil. E você só percebe a dificuldade quando você compreende o que é escolha. Essa parte aqui, ela é bem interessante, essa parte em negrito aqui, porque ele vai falar que isso aqui não adianta você apenas absorver intelectualmente. Você tem que vivenciar. E você não pode fazer como ele deu aqui no exemplo da cultura árabe, que você acha que você está puro porque você afasta o mal. Não, a questão é, você consegue estar envolvido por essas tentações, entre aspas, aqui, e ainda vê-la com esse olhar espiritual? Essa é a verdadeira capacidade de escolha. É você ver aquilo com os olhos daquilo que ele é. E não daquilo que você projeta. Nós dizemos aos homens e mulheres de todos os lugares que a verdadeira pureza somente pode ser alcançada quando você estiver rodeado de todo tipo de tentação. E ainda assim, permanecer indiferente ao desejo, indiferente aos sentimentos terrenos, não tocados pela luxúria, livre de anseios e desejos de posses. Essa parte aqui eu entendo como não saber, um estado de ignorância. E aí não tem muito o que fazer. Né? Por décadas eu estive nesse estado, não sabia o que era aquilo. Tinha uma opinião própria e a defendia. Quando o conhecimento vem, ele pode ser rejeitado na maioria dos casos, ou pode haver um impacto gigantesco, como ocorreu comigo. E perceber que você estava vivendo uma vida distorcida e que aquilo estava gerando inúmeros conflitos internos em você. Bem, quando você percebe isso, você dá uma pausa nessa tua direção equivocada. Mas o retorno disso é totalmente oscilatório. Vai oscilar. Isso não quer dizer que você não...
Esse é o caminho, a oscilação é o caminho. É você ir lá, fazer aquilo que você fazia, só que agora aquilo gera um outro impacto em você. Esse parágrafo aqui, agora ele vai falar um pouquinho sobre a integridade, né? Essa pureza de consciência, como ela é, né? E a gente tem que almejar ela ainda como um horizonte, mas que ela vai se aproximando, né? A gente vai se aproximando desse horizonte, porque agora nós começamos a entender por que a nossa consciência humana é formada assim, por que ela age de determinada maneira. O conhecimento de Cristo traz isso para nos tornarmos conscientes, primeiramente, como sempre digo, intelectualmente, e aí a gente vai trilhando esse mapa, né? Sem o mapa não há como trilhar. E com o mapa na mão também não quer dizer nada, porque você não trilhou o mapa. As cartas são um mapa, eu sempre falo isso, são uma ponte para a gente reconhecer essa nossa identidade cósmica, essa integridade que nós somos essencialmente. Mas precisamos transcender essa condição humana precária e instintiva. Por isso são consciências em seres de consciência. A pureza, em todas as suas formas, transcende todos os desejos físicos terrenos. A pureza é a capacidade de ver a tentação pelo que ela é, grosseira de pensamento e sentimento, que aprisiona os sentidos do homem e da mulher e os impulsiona a fazerem coisas impuras. Uma pessoa verdadeiramente pura apenas deseja um ambiente limpo e honesto, adequada à sua ânsia inata de amor espiritual e à beleza da autoexpressão em cada aspecto de sua vida. Esta é a verdadeira pureza. Ah, Paulo, isso é muito difícil, isso é muito utópico. Não, a tua vida ela é particular. Você é mestre dela. Você está aqui para enfrentá-la, para além do que os outros pensam, para além do que os outros sabem. A maior guerra é interna. Isso tem que ser reconhecido, isso tem que ser vivenciado, isso tem que ser transcendido. Não importa qual grau que você está almejando, qual grau que você está. É um passo de cada vez, um dia de cada vez. Uma percepção após a outra, um insight após o outro, um tropeço após o outro. Porque cada vez que você vai para lá, você volta mais convicto que aquilo não é mais. E aí você vai galgando níveis de consciência. É isso que nós somos instigados pela consciência divina internamente. E lógico, você tem que estar nesse ponto. Senão você vai achar que é, mas ainda não é. Essa condição precária de soberba do nosso ego. Ele sempre acha que não precisa, que ele já é. Não é para ser melhor que ninguém, não é uma competição, não há uma linha de chegada. É apenas uma percepção do mundo. E essa percepção é o teu mundo. É a maneira que você vê a vida. É a maneira que você aborda a vida. Ah, mas a nossa sociedade não vê assim. Você não é ela. Você está vivendo no mesmo ambiente, mas você não é ela. As suas percepções podem ser de uma natureza completamente diferente. E talvez aquilo não faça mais sentido, como ligar uma TV. Porém, a verdadeira pureza não pode ser alcançada se você não passou antes pelos longos anos de tentação. Veja, você precisa experimentar. Essa está a diferença do que... Por isso não é nenhum deve, nenhum deve, não deve. Ele não está falando para você fazer ou não fazer. Ele está dizendo aquilo que é. Esta é uma parte necessária de seu desenvolvimento espiritual. Se não foi intensamente tentado alguma vez e finalmente tenha chegado a compreender que há um caminho mais elevado para percorrer, um caminho de abnegação e de sincera preocupação e carinho por uma boa mulher, você nunca alcançará um verdadeiro estado de pureza. Você será escravo dos desejos e viverá um constante conflito interior. Veja, você viu que o conflito que eu disse é interno?
Por que eu sei? Porque eu experimento. Eu experimentei. Eu vivo esse caminho. Eu sei do que ele está falando. Não são apenas meras palavras lidas. Isso é teu caminho. Você vai vivenciar isso, você vai ver. Esse é teu ouro que você está colhendo. Você não se tornou isso aqui? Não, eu também não. Mas não tem importância. Agora eu vislumbro. Agora eu vejo no horizonte. Logo, não evite a tentação cobrindo as mulheres e vivendo em condições artificiais de falsa pureza. De preferência, homens e mulheres tirem as suas roupas e reverenciem mutuamente seus corpos como uma forma externa, visível e bela da consciência divina interior e experimentem a libertação que a verdadeira pureza espiritual lhes proporcionará. Aqui ele já está indo para um outro nível, né, de relacionamento, onde o emocional está totalmente vinculado, onde essas consciências têm o conhecimento necessário para entender, ainda que parcialmente, que aquilo não é evento. A gente está muito longe disso como cidade. Anos-luz. Anos-luz. Mas se você pode receber isso aqui, você já está separado dessa consciência coletiva. Você já vai enxergar um mundo separado, diferente. E ele vai se manifestar na tua vida, internamente, ainda que o externo esteja indo para outra direção. Todo mundo pode estar experimentando fatos coletivos e você pode estar experimentando fatos pessoais que refletem a tua caminhada. E aí, nesse estado, você percebe que realmente o mundo é relativo. Mas existe uma verdade que está sustentando essa experiência. A gente chama desse o que o mundo real. Sofra a grave tentação e supere-a. Olha, está falando para você ir para a guerra. Essa é a tua guerra. É enfrentar esses conflitos interno e externo que vão ocorrer na tua vida. Esse é o caminho espiritual. Por isso é tão difícil. Por isso é tão desafiante. O verdadeiro caminho espiritual, as pessoas acabam fugindo dele. E você percebe que quando você trilha isso, aquilo que as pessoas chamam de espiritualidade, em geral, é romantismo. É uma espiritualidade romantizada. É uma fantasia. Não há como colocar em benefícios. Você vai ver que você é isso. E que você quer cada dia mais reconhecer isso que você é. Para além da tua personalidade. Para além do que os outros acham que você é. Para além do senso comum. Leve seu conflito à consciência divina e busque seu poder para que ela o ajude a superar a ansiedade física. Pois somente assim encontrará a libertação, a paz mental que no fundo está buscando. Por muitas vezes você vai chamar a consciência divina e ela opera e dá certo. Por muitas e muitas outras vezes você vai ver que o impulso é tão forte desse condicionamento do ego que você sucumbe. Mas cada vez que você sucumbe, você percebe. E então você volta mais fervorosamente para a tua meditação e para a invocação dessa consciência divina nesses momentos. É assim que o autocontrole acontece. Portanto, não desista quando ocorrer, porque tropeçar, cair, faz parte do caminho e vai ocorrer muitas vezes. E é bom que ocorra, porque é o que Cristo está falando nesses parágrafos. Veja, está vendo que quando você trilha da maneira que eu estou te colocando aqui, você vê o mapa. É diferente de olhar para o mapa. Você está lá no lugar que aquele mapa está descrevendo. Esse é o verdadeiro conhecimento das cartas de Cristo. Trilhá-lo, passo a passo, momento a momento.
conflito a conflito, caindo e levantando, perdendo e superando. Fico por aqui hoje. Obrigado. Hoje foi um dia maravilhoso para mim, porque eu estou num lugar especialmente em silêncio. Eu só tive que fazer algumas pausas aqui por causa dos aviões que passam, né? E aí atrapalham aqui a gravação. Obrigado, Pai, Mãe, Vida. Obrigado, Cristo. Até a próxima semana.